sem sentido nenhum de vida. E os crentes, nós cristãos, um círculo, andando em círculo, puxando os mesmos, mostrando o caminho que todos já conhecem. Isso é sério, muito sério. Né? Mas eu não sou a pregadora, vem menino. Quem vai ministrar, ele vai trazer, não é bem uma pregação, né? Essa semana foi bem atípica para mim, para a Jonathan, né? E muitas coisas acontecendo. Hã? Não, desista nada. Tem umas palavras que Deus quer de usar para a igreja, comigo até aqui. Entende? Mas nós estamos aqui, somos parceiros do culto da vitória, glória a Deus por isso. E agora eu tenho entendido tantas coisas e, enfim, vamos deixar o Senhor fazer para a glória de Deus, amém? Mas é meu parceirão mesmo, não é porque é filho não, mas foi Deus que levantou de verdade para a glória de Deus, amém? Deus abençoe. Estenda... Estenda as mãos, mesmo sentado, vamos estar orando pela vida dele. Ora aqui, João, pela vida de Jonathan. Amém, Senhor. Nós queremos colocar, Senhor, o teu filho, o teu servo diante de ti, para mais uma vez ministrar, Senhor, a tua santa palavra sobre as nossas vidas. Te pedimos ao Pai que o Senhor continue a ser com ele, que ele seja tão somente o canal condutor da tua glória através da tua palavra, Pai. Que o Senhor possa fazer com ele, Senhor, da mesma sorte que fez com Jeremias, que ele abra a sua boca, que o Senhor o encha, segundo a sua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O sal da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém, meu? Bem, vamos lá. Eu quero desde já pedir que você abra a sua Bíblia em João, capítulo 4. E eu vou tentar ser rápido, coisa que geralmente não consigo, mas eu vou conseguir. Amém. João 4, versículo 17. E posso ser bem honesto em dizer que realmente já tinha desistido de pregar, porque o Senhor já falou meu coração no louvor e com essa meditação. Fazia algum tempo que eu não pregava aqui na igreja, nem em lugar nenhum, porque... Mas, que você já viu, né? Mas, sim, esse sentimento de cansaço e esse sentimento a respeito do ministério, ele é muito próprio. Muitas das vezes eu perguntei a Deus nesse último mês e chorando, às vezes com o coração doendo e realmente sem entender as coisas e, sabe, cheio de direito diante do Senhor. E diante de algo que foi falado aqui a respeito de chorar e depois continuar, eu lembro de algo que eu gostaria de compartilhar. Não tem nada a ver com a pregação de hoje, mas eu gostaria de compartilhar, que às vezes é o que você também está passando. E em um sábado lá no seminário, o Senhor falou meu coração. E ele disse assim, né, tinha uma seminarista, né, tem um momento de culto depois do almoço lá, e ela estava pregando sobre o Salmo 46, que é aquele que diz, né? Não lembro. Que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E Deus falou meu coração e disse: Jonathan, aprenda a pregar enquanto você chora e a chorar enquanto você prega. Porque, realmente, o Senhor não vai nos tirar, principalmente quando quando o Senhor nos chama a fazer algo na sua igreja, no seu ministério, sabe, na santa vocação que Ele nos deu.
as coisas não necessariamente vão ficar perfeitas. Na verdade, elas vão continuar sendo imperfeitas. Porque a missionária Durvalina já tem uma frase que diz que Deus tem algo no ministério que ele usa para que nós sejamos moldados a partir do serviço na obra de Deus. Então, quando Deus testa o nosso coração, quando Deus traz o choro até os nossos corações, a gente se sente injustiçado e a gente se sente, sei lá, triste ou, enfim, cheios de direito. Não é que necessariamente o Senhor vai mudar a situação. Às vezes ele quer que a gente continue se sentindo injustiçado mesmo, chorando enquanto prega, chorando enquanto canta, chorando enquanto ora, chorando enquanto intercede pelos outros, chorando enquanto ajuda os outros, chorando enquanto vem à igreja, chorando. E enquanto eu faço, eu choro, e enquanto eu choro, eu faço. Amém? Amém. Amém. Que o Senhor nos dê graça ao nosso coração e força para cumprir aquilo que Ele mesmo estabeleceu. Amém? E João 4,17 diz assim: a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor Deus, obrigado pela tua santa palavra, obrigado pela tua igreja, obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de estar aqui. Eu te louvo e eu peço, Senhor Jesus, que por graça e por misericórdia, Senhor Deus, fale aos nossos corações, meu Pai. Que teu Santo Espírito aplique tua palavra aos nossos corações e que nós possamos, Senhor Jesus, ser mais crentes, Senhor Jesus. Meu Pai, ser, Deus, mais tocados pelo teu Santo Espírito, mais quebrantados. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Bem, existem algumas perguntas que, de forma alguma, elas são feitas na primeira conversa. Quando você conhece alguém, existem algumas perguntas que você não faz, porque simplesmente não faz nenhum sentido. Você não chega para alguém que você conheceu agora e você pergunta em que banco ela tem conta. Você não pergunta, você é alérgico ao quê? Para uma pessoa que você conheceu agora, você não vai perguntar. Porque são coisas que você não vai perguntar àquela pessoa se ela já soltou pum na frente dos outros, ou já soltou um pum e colocou a culpa no outro. A pessoa que você conheceu agora. Com certeza não, é constrangedor. Né? Mas parece que o Senhor Jesus consegue ser santamente constrangedor. No capítulo 4, Jesus está saindo, né? Depois de escutar, e deixa eu parar para ela tirar uma foto. É porque, enfim, e o Senhor, o começo do capítulo 4 diz que Jesus, sabendo que as pessoas estavam falando, né, que ele estava batizando mais que João Batista, então Jesus sai. E ele vai até um poço e, sentindo sede, ele vê uma mulher e ele pede água àquela mulher. Seus discípulos vão até a cidade comprar algo para comer e ele pede água àquela mulher. E a mulher responde para ele, essa história já é conhecida, e a mulher responde para ele, mas como é que o senhor vai tomar água? O senhor não tem nada para tomar, o senhor não tem nada para puxar. E Jesus, então, responde algo que é muito pertinente. Né? A mulher diz, como sendo tu judeus, me pede de beber a mim, no versículo 9, que sou samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus responde no versículo 10 e diz, Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. É como se Jesus dissesse, se você soubesse com quem você está falando, se você tivesse a noção com quem você está falando, às vezes a gente fala isso com orgulho, né? A gente fala assim, você não sabe o que você está falando não, né?
Você não tem ideia, não. Você está falando assim comigo, você não sabe, não, quem sou eu, não, né? Mas já ali Jesus estava falando a respeito da sua grandeza, de uma grandeza que ele realmente possuía. E ele diz, se você soubesse. Se você soubesse quem é que está te pedindo água, era você que pediria água a ele. E uma água que é muito melhor do que essa que você tem aí. E quantas das vezes nós não somos como essa mulher? Quantas das vezes não somos nós diante do poço? Quantas das vezes não somos nós que estamos aqui e o Senhor fala conosco? E o Senhor chega até nós. E o Senhor usa do louvor, usa da palavra. E o Senhor fala conosco. E a gente simplesmente responde, mas como é que tu vem a mim falar comigo? E o Senhor fala conosco, se você soubesse. Às vezes a gente está tão longe do Senhor. Aquele era Cristo, aquele era Jesus, mas aquela mulher simplesmente não o conhecia. Como é que ela podia saber com quem ela estava falando? Ela simplesmente não sabia que diante dela estava o Deus encarnado. Ela simplesmente não sabia que diante dela estava o maior dos milagres de Deus. Ela não sabia. Mas se ela soubesse, ela pediria água viva. E às vezes a gente está aqui, e o Senhor se faz presente aqui, no nosso meio. E o que é que a gente faz? A gente simplesmente não o conhece. A gente simplesmente passa despercebido porque a gente não conhece a Jesus. Porque simplesmente a presença dele não é conhecida por nós. Mas se a gente conhecesse. Se a gente soubesse. Então a gente aqui pediria água viva a ele. E ele nos daria. Mas existe uma boa notícia. É que dá para conhecer Jesus. E dá para pedir água viva. E a boa notícia é que, assim como aquela mulher perguntou, mas tu és então maior do que Jacó que nos deu esse poço? Quem é o Senhor? Ela realmente não conhecia. Ela realmente não sabia com quem ela estava falando. Mas tu és maior do que Jacó? Jesus respondeu no versículo 13 e disse, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água uma fonte de água que salte para a vida eterna. E diante disso, aquela mulher, disse, o Senhor é maior do que Jacó, que bebeu desse poço, que seus filhos, os seus animais, que deixou esse poço aqui para nós. E Jesus diz, você realmente não sabe com quem você está falando. Porque aquele que bebe dessa água aí tem sede de novo. Mas aquele que bebe da água que eu dou, esse nunca mais tem sede. Porque dentro dele cria uma fonte de água viva. E o que é que aquela mulher então diz? O que é que aquela mulher diz para ele? O que é que aquela mulher samaritana diz? Me dá dessa água, meu. Se fosse Vitória, me dá, eu vou parar de gastar dinheiro com água. Tá ótimo, nunca mais eu vou pagar água. E então, o santo inconveniente Jesus responde para ela, tá certo, eu te dou. Vai buscar teu marido, aí você vem, eu te dou da água. Parece que Jesus é realmente muito inconveniente. Porque sabendo que aquela mulher não tinha um marido, ele pede que ela vá buscar. Ela vai buscar justamente aquilo que ele sabia que ela não tinha. Então, irmãos,
existe uma lição. E se isso ficar no seu coração hoje, já está de bom tamanho. Na verdade, muitas coisas que já foram faladas aqui. Mas se dessa palavra, se isso ficar no seu coração, já está de bom tamanho. Nós somos convidados a chegar perto de Jesus, a nos aproximarmos. Nos aproximarmos sem medo, porque nele há graça. Mas, irmãos, chegue perto de Jesus. Chegue perto de Jesus. E você vai escutar ele dizendo: eu tenho água viva. Eu tenho água para beber. Aquele que tem sede, beba. Eu tenho água eterna. Mas chegue um pouco mais perto de Jesus. E você vai escutar ele dizendo: cadê o teu marido? Chegue um pouco mais perto do Senhor. E você vai escutar ele dizendo: cadê o teu marido? Ele sabia que aquela mulher não tinha marido. Ele sabia que aquela mulher estava envolvida numa relação pecaminosa. E diante disso, o Senhor tem para nós: cadê o teu marido? Sabe, nós chegamos até Deus e nós encontramos um amor de verdade. Nós chegamos até o Senhor e nós encontramos graça, nós encontramos paz. Mas busque mais a Deus. Busque mais a Deus, chegue mais perto dele. E ele vai perguntar assim: ô moço, cadê a tua humildade? Ô moça, cadê a tua submissão? Ô bonitão, cadê a tua fidelidade? Chegue mais perto dele. E ele vai perguntar a respeito de coisas que deveriam estar lá, mas não estão. E ele sabe. Sabe quando a gente faz um currículo e coloca uma coisinha a mais? Não, eu sou fluente em inglês. Tá certo, vamos conversar aqui. How are you? The book is on... É exatamente isso. Quando você exagera lá, mas na verdade não está lá. Não tem. Chegue mais perto do Senhor, chegue perto dele e você vai encontrar graça. Você vai encontrar perdão. Mas entenda, chegue mais perto dele e você vai entender o porquê você precisa pedir perdão. Porque o perdão de Jesus é diferente. Na verdade, o amor de Jesus, o amor de Deus, quando a gente abre a Bíblia e olha e vê a respeito do amor de Deus, o amor de Deus para o mundo se parece com ódio. Na verdade, o amor de Deus se parece com o ódio do mundo. Porque o amor de Deus, ele nos machuca. Porque o amor de Deus não incentiva que a gente seja nós mesmos. O amor de Deus não diz assim: seja livre para ser o que você quiser. O amor de Deus diz assim: você tem que ser aquilo que eu determinei que você fosse. E que se para isso for necessário machucar, ferir, ele vai machucar. Então, parece que o amor de Deus se parece mais com o ódio do mundo. Porque ele não nos deixa livre para fazer o que quiser. Foi esse Jesus que diz assim: vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu mando. Parece uma amizade meio tóxica, né? Vocês vão ser meus amigos se fizer o que eu mando. Mas entenda, o amor de Deus é o ódio do mundo. O perdão de Jesus, então ele manda aquela mulher ir buscar o marido e aquela mulher simplesmente... Existe algo engraçado aqui. Sabe por quê? Porque às vezes o Senhor... Às vezes a gente vem para a igreja e a gente está... E olha, eu acredito de verdade que o Senhor usa pessoas e fala conosco por meio de revelações, por meio de palavras de sabedoria, por meio de profecias. Eu acredito. Mas eu acredito de verdade que o Senhor fala conosco por meio da pregação da palavra, por meio do ordinário, por meio da conversa, muitas das vezes.
Mas às vezes é mais fácil querer que Deus faça um fuzuê para falar com a gente. E quando Deus usa alguém e fala a respeito do nosso pecado, sabe o que a gente faz? Não, mas também não é tanto assim, né? Não é por aí. Aquela mulher não fala isso. Ela não. Então, você tem que entender que a gente não está colocando nome ainda para essa relação. A gente começou agora. Não é bem assim, tá? Não é isso. Ela diz: realmente eu não tenho marido. Eu não tenho marido. Jesus diz: verdade. Verdade. Agora tu disse a verdade. Porque tu já tivesse 5. E esse que tu tá com ele não é teu. E ela responde: eu vejo que tu és profeta. O perdão de Deus, o perdão de Jesus, o Senhor tem perdão para os nossos pecados. Mas perceba, o perdão de Jesus, ele exige mudança. Ele nos perdoa, mas ele exige que que a gente arrependa, que a gente deixe o pecado e arrependa. O perdão de Jesus mostra a respeito de quem ele é. O perdão de Deus, o perdão de Jesus, o Jesus que oferece a água da vida eterna. E que chama e pergunta: cadê o teu marido? Esse perdão mostra a respeito de quem ele é. Nós servimos a um Deus que nos ama. Nós servimos a um Deus que está disposto a perdoar pecados. Nós servimos a um Deus que está disposto a não olhar para a nossa aparência, mas perdoar o nosso pecado. Mas o perdão de Jesus também fala muito a nosso respeito. O perdão de Jesus fala a respeito de quem nós somos. Porque quando Cristo nos perdoa, ele mostra que nós temos quebrado a lei de Deus, que nós temos pecado. Então, quando Cristo nos perdoa, ele nos mostra que nós temos ofendido a ele. Então, que nós somos maus. E quando Cristo nos perdoa, ele nos mostra que nós não amamos como ele ama. Porque existe uma parábola que está na minha cabeça e sábado, compartilhando com o pessoal do louvor, né, tem uma parábola que Jesus disse, né, que havia um rei que tinha um servo que devia muitas moedas a ele. Eu não lembro exatamente, mas vamos lá. Devia 50 moedas. E aquele rei chama e diz: você precisa me pagar. Se você não pagar, eu vou mandar prender você. E aquele homem suplica por sua vida porque diz que não tinha como pagar. E aquele rei tem misericórdia. Tem misericórdia e simplesmente manda soltar ele. E perdoa a dívida. E quando aquele homem sai, ele encontra alguém que devia a ele apenas 5 moedas. E aquele homem pega ele pelo pescoço e diz: você precisa pagar o que você me deve. E se você não pagar, eu vou mandar você para a cadeia. E assim ele faz. E o homem suplica, assim como ele tinha acabado de fazer. E o homem suplica por sua vida: eu não tenho como te pagar, por favor, me perdoe. E aquele homem simplesmente não tem compaixão, não tem misericórdia. E manda prender ele. E quantas das vezes nós não somos assim? Quantas das vezes o Senhor tem nos perdoado os pecados? Quantas das vezes nós chegamos diante de Deus e o Senhor perdoa as nossas ofensas? Mas nós não perdoamos a quem nos tem ofendido. Muitas das vezes nós chegamos diante de Deus e encontramos graça sobrando, encontramos o perdão que a gente precisa. Mas o perdão de Deus fala a respeito de quem Ele é. Ele é um Deus bom, Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus que perdoa. Mas o perdão de Deus fala também a respeito de quem nós somos. Nós somos maus. Nós não perdoamos, nós não temos misericórdia.
E na verdade, se não é Cristo que age por nós, se não é Cristo que intercede por nós, se não é Cristo que muda o nosso coração, irmãos, a gente não perdoa ninguém. Então, a palavra de hoje é: chegue perto de Deus, chegue perto de Jesus e você vai encontrar graça. Mas chegue ainda mais perto e ele vai te perguntar: cadê o teu marido? Cadê aquilo que devia estar aqui, mas não está? Porque nós podemos até enganar uns aos outros. Nós podemos até disfarçar, nós podemos até aprender a pose de crente. Mas diante dele as coisas se revelam. Diante dele as coisas são como são. Diante dele as coisas são do jeito que elas estão. Elas não são mascaradas, elas não são maquiadas. Diante dele o nosso coração é podre como ele é de verdade. Diante dele o mal que está aqui guardado, que está escondido, diante dele se revela. Mas a palavra do Senhor é: eu tenho água, uma água que quem tomar, que quem beber, nunca mais terá sede, porque dentro dele nascerá uma fonte de água viva. Aquela mulher, ouvindo a palavra do Senhor, diz a Bíblia que ela tem uma conversa ali a respeito de onde devem adorar, porque uns dizem que é em Samaria, outros dizem que é em Jerusalém, e Jesus simplesmente responde: chegará o tempo, e na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E o capítulo continua. E você vai perceber que Jesus segue sua viagem, e aquela mulher volta a Samaria, e ela se torna uma missionária, e ela prega às pessoas que estão ali. E ela diz: eu conheci o Cristo, eu conheci alguém que disse tudo aquilo que eu tenho feito. E muitos creem. Jesus vai até Samaria e as pessoas veem exatamente aquilo que aquela mulher falou. Veem graça. Mas veem um perdão que exige mudança. E elas dizem, lá no final do capítulo 4, antes nós cremos por aquilo que tu disseste. Mas hoje a gente crê porque a gente está vendo ele. Ele realmente é o Cristo. Aquela mulher não volta para a vida que ela tinha. Aquela mulher não volta para o marido que não era marido dela. Ela abandona. E ela segue agora uma vida no ministério de Jesus. Ela segue uma vida de falar, de proclamar a respeito de um Cristo que ela conheceu. Irmãos, o Senhor se apresenta a nós aqui na comunhão, aqui nos cultos, culto após culto. Ele se apresenta a nós, ele tem chegado até nós por meio da sua palavra. Que nós não sejamos como aquela mulher que viu o Filho de Deus e não sabia quem ele era. Mas o Filho de Deus está aqui hoje. E ele pede: me dê água para beber. Que a gente não deixa ele passar despercebido. Porque se a gente soubesse quem ele é, se a gente entender quem ele é, a gente pede a ele água. Uma água vida. Uma água viva que vai mudar nossas vidas. Amém? Que o Senhor abençoe a sua igreja e tenha misericórdia dos nossos corações. Amém? Amém. Agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Ficar de pé? Eu achei tão interessante, né? Quando a gente disse, realmente tem certas perguntas que a gente só faz quando a gente já temos um tempo de relacionamento com aquela pessoa, né? Mas que interessante, como aquela conversa de Jesus com a samaritana, ela também poderia ter dito: tá, vou buscar. Ele nem conhecia Jesus, né? E ela conta para ele